Um MMORPG mobile com um gráfico muito top e que, na minha opinião, deve ser um dos melhores gráficos da atualidade. Aí você pode até imaginar que ele deve ser igual aqueles outros MMORPGs que sugam a sua vida cheios de coisas para fazer, né? Mas será mesmo? Fique comigo até o final do vídeo e vamos descobrir juntos. E aí, beleza? Aqui é Pedro e no vídeo de hoje vamos falar sobre Nightcrawls. E nesse vídeo eu vou passar para você uma visão geral aqui do jogo, mostrar onde fica cada coisa, falar sobre os personagens, também falar um pouco sobre a jogabilidade, certo? Para você ter uma ideia de como começar, do que fazer no jogo. Nessa versão que eu tô, é a versão da Coreia, mas a versão global vai ser lançada dia 12 de março. Então por isso que eu tô fazendo esse vídeo, para você já ter uma ideia e tentar da melhor forma possível ajudar você a começar bem no jogo, certo? Então já deixa seu like aí, se inscreva no canal e chame seus amigos para jogar juntos, certo? Bom, se você também quiser testar a versão Coreia, eu vou deixar aqui na descrição o link do vídeo que eu também usei para instalar, certo? Que é o vídeo do Salles. E eu vou deixar também o link do pré-registro aqui na descrição, que vocês vão poder fazer o pré-registro e ganhar recompensas aí quando lançar a versão global, certo? É só vocês utilizarem o mesmo e-mail que vocês vão fazer o pré-registro para fazer também o login na sua conta. E depois de instalar e atualizar, ele já vem aqui para a tela inicial, onde você clicar em qualquer área aqui já vai abrir a tela de login. Então você vai logar aqui com a mesma conta, o mesmo e-mail que você fez o pré-registro, certo? Que aí você vai receber as recompensas nessa mesma conta. E também aqui na tela inicial nós temos as configurações aqui em cima. Aqui nós só podemos configurar a opção de vídeo e opções de áudio, certo? Aqui na configuração de vídeo você vai configurar de acordo com o seu aparelho. Se você quiser ter o melhor desempenho, você coloca as configurações todas aqui no mínimo, certo? Se você quiser colocar uma configuração com um gráfico um pouco melhor, você vai aumentando de acordo com o que for melhor no seu aparelho. Se for um celular, um PC, por exemplo, o PC provavelmente aguenta mais, né, do que um celular, dependendo também do celular. Eu deixei algumas configurações aqui no máximo, só para vocês terem uma ideia aqui mais ou menos do gráfico. O meu celular não é um celular tão bom, é um celular mediano, certo? É um Max Pro M2 da Asus, certo? Ele não tem uma aceleração gráfica muito boa, mas ele também roda tranquilo, certo? No gráfico máximo ele dá um pouco de lag, certo? Mas tirando algumas coisas aqui, ele fica um pouco melhor. Mas quando é para jogar mesmo, eu prefiro tudo no mínimo, porque eu prefiro ter um melhor desempenho. Mas só por questão do vídeo mesmo, eu deixei algumas configurações no máximo, certo? Só para ter uma ideia. Depois de logar na conta que você fez o pré-registro, já vem aqui para a lista de servidores. Aqui nós temos a opção de deslogar a conta, se você quiser deslogar para logar outra conta. E aqui já tem a lista de servidores. E se caso você não tiver logado em nenhum servidor ainda, se clicar em qualquer área aqui, já vai aparecer a lista de servidores. Caso já tenha logado, você pode clicar aqui na lista de servidores e escolher o servidor que você deseja. Bom, aqui nós temos os servidores recomendados, todos os servidores, e aqui a lista de servidores que você já tem algum personagem criado. Provavelmente na versão global também vai ter regiões diferentes, ou seja, pode ser que tenha América do Sul, América do Norte, Europa e Ásia. Então você deve escolher o servidor que for mais próximo a você, para você ter menos atraso durante o jogo. Quanto menos atraso, menos atrapalho você vai ter dentro do jogo. Então aqui também nós temos a opção de atualizar os servidores. Aqui tem o índice dos servidores, do que é mostrado, como eles estão. No caso, o verde tem menos pessoas, o laranja tem um pouco mais pessoas, o vermelho são servidores lotados e aqui o lilás são servidores em manutenção. Então, se você for testar também aqui a versão Coreia, jogue nos servidores que tiver menos gente, no caso os servidores verdes, certo? Porque quanto mais pessoas no servidor, pior fica para você jogar. Porque aqui tem um probleminha, você vai precisar usar VPN e tal. E quando tem a partir de 3 pessoas perto de você atacando no spot, você já começa a ter muito atraso na conexão. Então, quanto mais pessoas, mais atraso e você vai ter muitas quedas de conexão, certo? E atrapalha muito isso. Então, precisa jogar no servidor que tiver menos gente para poder evitar isso. E você também poder mudar de spot. Se você chegar no spot, tiver 3 pessoas lá atacando, pronto, fique o mais longe possível dali. Então, depois de escolher o servidor, é só clicar nele para selecionar, certo? E quando ele já estiver selecionado, é só clicar em qualquer parte aqui da tela que ele já vai entrar dentro do servidor. E depois de entrar no servidor, ele já vai aqui para a escolha de personagem, certo? Aqui nós temos a escolha do sexo do personagem. E aqui nós temos as 4 classes principais. Aqui na primeira é o guerreiro. Na segunda aqui temos o espadachim.
Aqui nós temos o caçador e aqui a bruxa. E aqui do lado direito nós temos algumas informações sobre o personagem, certo? O tipo do personagem, algumas especificações sobre ele. Aqui nós temos a capacidade padrão dele, certo? De dano, de controle, defesa, de apoio, suporte e aqui de alcance, certo? E o que é interessante também nessas classes aqui do Nightcrawler é que além das 4 classes principais, nós temos aqui 2 opções de classes, certo? Então são, no caso, 8 classes no total. Tem classe para todo gosto, todo tipo. E aqui você clicando nessa parte aqui, vai abrir as opções de cada classe e vai mostrar também detalhadamente a evolução de cada classe, certo? Cada classe ela tem 4 evoluções, por enquanto. Então aqui nós temos a classe de guerreiro normal, que é o guerreiro com a espadona, guerreiro com a espada de 2 mãos, certo? Temos também aqui o lanceiro. E a partir do nível 30 você já vai poder escolher qual será a sua classe principal, certo? E aqui você pode ter uma noção também de como ela vai melhorando à medida que você vai evoluindo ela. Aqui embaixo, como você pode ver aqui nos atributos, ó, os atributos eles vão aumentando à medida que você vai evoluindo a classe, certo? Para evoluir a classe vai precisar de um item de aprimoramento de classe e também vai precisar chegar a um nível necessário para poder evoluir a classe, certo? E aqui embaixo também você pode ter uma ideia das habilidades que ele pode adquirir em cada evolução de classe, certo? Aí você clicando aqui em cada habilidade vai mostrar uma informação sobre a habilidade e também vai mostrar a animação da habilidade. Bom, e como vocês podem ver, aqui na parte do guerreiro nós temos a opção de guerreiro de espada de 2 mãos, certo? É uma espada grande de 2 mãos, uma montante, certo? E aqui também nós temos o lanceiro, certo? Que usa a lança. E o diferencial do guerreiro é o seguinte: ele tem uma resistência alta, certo? Tem uma resistência como qualquer guerreiro padrão de todos os MMORPGs, certo? Guerreirão aqui, muito dano e muita defesa. E o diferencial dele também é que ele tem habilidades de atordoar, certo? Aqui no lanceiro ele também tem uma resistência alta, tem também um dano alto, certo? E o diferencial dele é que ele tem habilidades de juntar inimigos e tem também habilidades de dano em área. E aqui na classe de espadachim, nós temos a opção de espada escudo e espadas duplas, certo? Ou espadas gêmeas. Aqui a classe espada e escudo é um clássico tanque, certo? É um clássico personagem que vai tancar tudo. Ele tem muita defesa. O diferencial dele é que ele tem a habilidade de provocar e tem também a habilidade de puxar. Aqui no espadas duplas ele também tem bastante resistência, certo? Tem bastante defesa. Tem um dano alto. E o diferencial dele é que ele tem habilidades de dano duplo e roubo de vida. Aqui na classe de caçador nós temos a opção de arqueiro e a opção também de dagger ou punhal. Eles são as classes de maior DPS dentro do jogo, certo? O diferencial do arqueiro é que ele tem o maior alcance do jogo e tem também uma habilidade de empurrar. Aqui na opção de dagger ou punhal, o diferencial dele é o dano crítico, certo? E também a habilidade de ocultação. Ele é um personagem furtivo. Aqui na classe de bruxo nós temos as opções de mago de dano e mago de suporte, certo? O diferencial do mago de dano é que tanto ele como o dagger ou punhal são os que têm o maior dano no início do jogo. E além disso, o mago de dano é o personagem que mais tem habilidades de dano em área. O mago de suporte, ele, como já o próprio nome diz, ele é um mago para suporte, certo? O diferencial dele é que ele tem habilidades de cura e habilidades de aumento de dano crítico também dos seus aliados. Então, como você pode ver, tem a opção de classe para todo tipo de gosto. Então, escolha a classe que você mais gostar, certo? O tipo de classe que você mais gostar, que você mais prefere jogar nos jogos, esse tipo de classe. Porque aí você vai se divertir e você também vai progredir melhor no jogo. No começo, basicamente todas as classes elas vão atacar igual, vão ter a mesma dificuldade. Elas vão atacar alvos únicos, elas vão ter poucas habilidades. A única diferença vai ser a especialização de cada classe. Classes de longo alcance vão atacar os mobs mais rápido e classes que têm mais defesa, elas vão ter mais defesa do que as outras. A única diferença que vai ser no começo vai ser essa. Mas à medida que você for evoluindo, que você for adquirindo outras habilidades, se você também tiver sorte no drop, sorte nas invocações, aí você vai especializando mais a sua classe e diferenciando mais das outras também de acordo com as habilidades que ela for adquirindo. Então depois de escolher a sua classe, é só clicar aqui nesse botão do lado direito, que ele já vai entrar na parte de modificar o seu personagem, certo? Aqui você pode modificar
de acordo com a sua preferência, certo? E aqui tem algumas pré-definições, você pode já escolher algum que já foi pré-definido pelo jogo. Aqui você pode fazer as configurações que você quiser, específicas, se quiser mudar especificamente, ou escolher algum desses que já está pré-definido. Depois de escolher a aparência do personagem, é só clicar aqui embaixo, do lado direito, certo? E já vai aparecer o bloco para você colocar o nome do seu personagem, certo? Depois de colocar o nome do personagem, é só clicar aqui para confirmar, ele já vai entrar dentro do jogo. Depois de logar no seu personagem, aqui é a tela inicial e aqui nós temos o mapa, certo? Aqui o tipo do mapa, se ele vai ser PVP ou Safe, o nome do mapa que você está, a lista de canais, certo? Nesse mapa. Aqui você, nessa lupa, você pode ocultar ou exibir a lista de NPCs da cidade. Aqui nesse círculo com o olho, você pode ocultar ou exibir o mapa. Aqui nesse capacete é as informações do seu personagem, certo? De atributos e itens. Aqui você pode adicionar a equipe ou configurar, dependendo se você tiver em equipe. Aqui são as tarefas e recompensas de passes, certo? Aqui são a quantidade de diamantes, quantidade de ouro. Aqui é a loja do jogo. Aqui são os eventos e recompensas de temporada, certo? Aqui é o inventário. Aqui é a lista de habilidades, certo? Onde você vai ver suas habilidades, ativar ou desativar. E aqui é a lista de opções. Aqui fica as missões, certo? Aqui é a lista de missões. A missão principal é essa bege aqui. E as missões secundárias ou diárias são esse roxinho aqui. Você clicando aqui, você pode ocultar ou exibir a lista de missões. Aqui são a lista de tarefas. Aqui é o radar de alvos, certo? Aqui você pode configurar os alvos, o que aparece, como aparecem os alvos, certo? Aqui você pode selecionar alvos, trocar de alvos. Aqui é opções de recolha, certo? Que vai aparecer opções de recolha. Aqui para você ligar o automático. Aqui para você atacar o alvo. Você pode selecionar o alvo e clicar aqui para atacar automaticamente até eliminar o alvo, certo? Aqui é a opção de ativar o planador. Aqui é a opção de pular, você pode dar até 2 pulos, né? Pulo duplo. E aqui é ativar a montaria. Aqui nós temos a poção de HP. Aqui são os blocos onde você pode adicionar poções e também habilidades, se caso você quiser atacar manualmente, certo? Aqui são as informações do seu personagem, de HP, de mana, de dano, de defesa. Aqui vai estar também as opções de buffs, que vai aparecer que você está ativo de buff, o seu nível, o XP, a sua conexão, a bateria do seu aparelho, certo? Aqui você pode ativar o modo de economia de energia, alterar a opção de câmera e aqui a opção de chat e o joystick. Agora vamos ver um pouco de cada coisa, certo? Vamos clicar aqui na opção do tipo do mapa, certo? Aqui nós podemos ver o tipo do mapa e o que acontece em cada coisa. Aí aqui nós temos o mapa safe. Se você morrer, você perde XP nele. Não é permitido PVP. E não sofre dano a equipamentos, certo? Esse tipo de mapa aqui é o mapa que é permitido PVP. Você pode perder experiência e pode sofrer danos a equipamentos. E esse aqui é o mapa de guerra, certo? O mapa de guerra ele pode ter PVP e não vai sofrer danos a equipamento nem perder XP, certo? Aí vamos agora aqui na lista de canais. Aqui você pode ver a lista de canais que está no seu mapa, certo? Se caso tiver, provavelmente no servidor global vai ser automático isso, né? Vai ser adicionado de acordo com a quantidade de pessoas naquele mapa, provavelmente vai ser adicionado outros canais. E assim você pode escolher aqui qual canal que seja melhor para você, o que tiver menos gente, claro, né? Agora nós vamos clicar aqui no mapa, certo? E aqui no mapa você vai ter informações dos mobs e também do drop que vai ter em cada mob, certo? A chance de drop que vai ter em cada mob. E clicando no mob aqui você do lado, você pode mover o mais próximo possível dele, certo? Clicando nesse ícone. Tanto aqui como também nas missões. Agora aqui nas informações do personagem, nós temos aqui as informações de atributos principais de equipamento, certo? De dano, de velocidade de ataque, defesa. Aqui nós temos a lista de equipamentos de arma, de armadura. Aqui são a lista de acessórios. Aqui é a lista de artefatos. E aqui é a lista de itens corvo. E aqui nessa lupa você pode ver as informações detalhadas de atributos do seu personagem. Clicando aqui no ícone de equipes, nós temos aqui a opção de criar equipes, certo? E aqui você vai ver as informações da sua equipe. Aqui nessa aba você pode também configurar as opções de recrutamento da sua equipe, certo? Você pode criar uma equipe
e colocar aqui as condições de recrutamento, se você quiser que as pessoas procurem a sua equipe e entrem nela automaticamente. E assim facilita a busca de pessoas que estejam fazendo a mesma coisa que você. Que aí você fazendo em equipe, você pode fazer missões mais rápido. Aqui na aba de passes, certo? Você clicando aqui na aba de passes, vai aparecer aqui a lista de passes, certo? Aqui nos passes vocês têm também tanto como comprar, vocês podem comprar um passe e ter mais recompensas, certo? Como também tem as recompensas gratuitas. Clicando aqui, você pode ver a lista de tarefas que você pode fazer para subir o nível do seu passe e ir pegando as recompensas desse passe. Aqui em cima você pode ver o tempo desse passe, quando ele vai terminar, certo? Então tente fazer todas as missões para poder pegar o máximo de recompensas possível, certo? Até a data de término desse passe. Agora vamos aqui no ícone de loja, certo? Aqui na loja nós temos os itens de compra, aqui são todos para comprar, certo? Por dinheiro ou por algum token, alguma coisa. Não sei como vai ser no global, provavelmente eles podem botar vários tipos de tokens aqui diferentes ou também dinheiro, certo? Para comprar em dinheiro, a maioria vai ser em dinheiro. Aqui nessa segunda aba aqui nós temos os itens de ouro, certo? Que você pode comprar com o ouro que você farmar dentro do jogo, certo? Aqui também tem as invocações, que são também por ouro. Vocês podem pegar todo dia essas invocações diariamente, certo? Que elas estão disponíveis. Aqui embaixo nesse ícone, ele é tipo um ajudante para você colocar os itens que você quer comprar. Você seleciona os itens e ele embaixo vai dizendo o valor do total que você for comprar desses itens, certo? Aí facilita muito aí a sua compra e você tem uma ideia de quanto você vai gastar mais ou menos. E como você pode perceber também, ó, tem algumas coisas aqui na loja que elas são liberadas por nível, certo? Aqui também na invocação é a mesma coisa, certo? A invocação também é liberada também por nível. Se eu não me engano, aqui é o nível 30, nível 35 e nível 40. Se eu não estiver enganado, é essa sequência de níveis que vai liberando essas invocações aqui, certo? É a invocação de aparência de arma e invocação de montarias. E tem também para quem gasta, né? Para quem compra coisas na loja do jogo, ganha também algumas moedas que você vai poder utilizar também aqui nessa aba aqui dessas moedas, certo? É a aba de moedas para quem caixa no jogo, né? E aqui nós temos a aba também de aparências, certo? De conjuntos de aparências, você pode escolher aqui um conjunto de aparência e comprar, certo? De acordo com a sua vontade, o que você quiser fazer. E tem também aqui a aba de transferência de servidor, só que aqui só vai liberar nível 50, certo? Temos aqui a aba de transferência de servidor. Eu não sei se no global já vai ter essa opção, certo? Pode ser que mude algumas coisas, mas aqui vocês já vão ter mais ou menos alguma ideia do que vai ter dentro do jogo, certo? Pode ser que tenha mais coisas ou menos coisas, certo? Daqui para lá, vamos ver somente quando lançar o servidor global, ok? Agora vamos aqui no ícone de eventos, certo? Aqui nos eventos também tem eventos de login, certo? Onde você vai conseguir recompensas diariamente. E tem também alguns eventos aqui que você vai ter que fazer algumas tarefas, certo? Esse daqui ele vai dando recompensas à medida que você vai fazendo algum tipo de tarefa. Que à medida que você for avançando no jogo, você vai também ganhando algumas recompensas. Vamos agora aqui no ícone de inventário, certo? Aqui no inventário, como vocês podem ver, vai ter todas as coisas aqui, onde você tem a barra all, certo? Aqui vai mostrar tudo que você tem no inventário, a quantidade aqui que você vai poder ter nesse inventário. E o interessante é que o inventário, ele não se baseia somente nessa quantidade, certo? Tem também uma opção de peso, ou seja, a quantidade de itens, de cada item também vai influenciar no peso e na quantidade de coisas que você vai poder ter dentro do seu inventário, certo? Aqui nós temos a opção que você vai poder adicionar aqui nos slots, certo? Essa aqui, se você clicar, você vai poder adicionar itens nos slots. Tá aqui, vai aparecer, ó, tá vendo aqui? Aparece aqui a opção, é só você clicar no item. Se você tiver algum item, alguma coisa, alguma poção, aí você vai clicar na poção e clicar aqui na aba para poder adicionar, certo? Aí para você tirar, é só clicar no item e clicar novamente que ele vai sair. Essa é a opção de adicionar aqui nos slots. Essa segunda opção aqui é a opção de reciclagem de itens. Os itens que você não quiser, não precisar e não puder vender, aí você pode aqui e selecionar a opção de reciclagem de itens, certo? Você vai reciclar os itens aqui e vai ganhar também algumas coisas, algumas recompensas também. Aqui é a opção de mover item no inventário, certo? Você pode clicar em qualquer item, clicar aqui que você vai poder mover ele para qualquer lado do inventário, certo? E aqui é a opção de organizar automaticamente o inventário. Aqui nós temos também opções de exibição do inventário, certo? Você pode exibir só equipamentos, exibir coisas que são armazenáveis, coisas que são automáticas, certo? E aqui são os recursos que você tem. Os itens que podem ser automáticos, no caso aqui as poções,
elas têm uma opção também aqui embaixo de deixar automático, se você quiser, certo? Você pode deixar automático, que à medida que for acabando o tempo da poção, ela vai ativando outra poção na frente, certo? E quando você adiciona aqui nos slots aqui de baixo também, se você segurar e colocar para baixo, ele ativa automático. Se você segurar e colocar para cima, ele desativa automático também. Vamos agora aqui no ícone de habilidades, certo? Aqui na primeira aba de habilidades nós temos as habilidades ativas, certo? Que são as habilidades de ataque, de buffs. E aqui na segunda opção são as habilidades passivas, certo? Onde você vai ganhar alguma melhoria passivamente. Você não precisa ativar, nem clicar, nem nada, certo? Aqui nas habilidades ativas, os buffs, no caso as melhorias, eles têm também a opção de automático aqui embaixo, ó, como vocês podem ver. Aqui eu desativo e aqui eu ativo automático, certo? Você pode colocar aqui já no automático sem precisar colocar em nenhum slot. Nessa opção aqui de baixo é onde você pode configurar as habilidades ativas, certo? E aqui é onde você pode clicar e adicionar aqui nesses slots de baixo, certo? Vamos ver aqui a configuração de habilidades ativas. Aqui você pode adicionar as habilidades de ataque, certo? Ou de buff, se você preferir. Eu prefiro já deixar no automático aqui, que não precisa colocar nesses slots. E aqui embaixo você ativa o uso automático ou como quer que elas funcionem. Algo também que é bem interessante nesse jogo é que ele mesmo dá algumas informações sobre cada coisa. Se você reparar aqui, ó, temos esse ícone de interrogação verde. Algumas coisas vão ter esse ícone e quando você clicar, ele vai abrir uma tela aqui de informações sobre esse tipo de coisa, certo? Aqui você pode ver algumas informações básicas. É tipo um tutorialzinho mostrando informações sobre esse recurso, certo? Isso vai ajudar bastante aí para você ter uma ideia de como funciona cada coisa. Agora nós vamos aqui no ícone de opções, certo? Aqui nós vamos ter todas as opções dentro do jogo e algumas vão abrir de acordo com o que você for evoluindo, certo? O nível que você for evoluindo. Aqui é onde você vai poder verificar as informações das classes, certo? O que você vai precisar também para mudar de classe ou também para evoluir a classe, certo? Nessa aba aqui. Aqui são as melhorias de habilidades. Aqui você pode melhorar habilidades, evoluir e dar alguns atributos a mais às habilidades. Aqui são aprimoramentos de itens. Aqui criação de itens. Aqui o Codex. Aqui a lista de missões. Aqui a aba de conquistas, que você vai ganhar recompensas e também atributos à medida que você for avançando e fazendo coisas no jogo. Aqui é a lista de masmorras, certo? Onde você vai poder entrar nas masmorras diárias ou semanais ou de boss. Aqui é uma função que dá melhorias para o seu personagem, certo? De atributos de dano, defesa, ou de recuperação de HP ou recuperação de mana. Aqui são os elementais, certo? Onde você vai ganhar também atributos e danos elementais. Aqui é as informações da guilda, certo? Ou do clã. Aqui são informações de união, onde você vai juntar um grupo de amigos específico, que você vai ficar sempre com eles ganhando algumas recompensas, certo? Aqui são as montarias. Aqui são os planadores. Aparências de arma, certo? Aqui é o leilão do jogo. Aqui também são as tarefas daqui que tem no jogo, que você vai poder ganhar também alguns atributos. Aqui é tipo um mapa de expedição ou de boss, que você vai poder farmar algumas coisas aqui, algumas recompensas de alto valor e também vai competir com outros servidores, certo? Aqui é o ranking, certo? Aqui é a lista de PVP, o que você matou, o que você morreu, certo? Aqui é a lista de boss, onde você pode ver os boss de cada mapa, o tempo de cada um e fazer tipo uma programaçãozinha, certo? E aqui são os raids boss, certo? Onde você vai poder entrar nos raid boss. Aqui você pode programar missões, certo? Aqui você só vai ganhar no nível 40. Você só vai poder liberar isso aqui no nível 40. Você vai poder programar as missões automáticas aqui, 1 hora cada missão. E pode colocar até 10 missões. Aqui é a lista de aparência, certo? De conjuntos. Aqui é o boss mundial, certo? É o boss mundial que você vai poder entrar e não é PVP, certo? Ele vai ter 3 horários. Isso aqui só vai liberar nível 45, certo? É tipo uma alquimia. Isso aqui é uma melhoria de classe que você vai também liberar na segunda classe, certo? Quando você melhorar para a segunda classe. Aqui é o potencial, que só vai liberar no nível 50. Lista de amigos, certo? Aqui a caixa de correio, mensagens, configurações. Aqui é onde você vai poder ver informações sobre os recursos do jogo, aquilo que eu falei lá nas habilidades, certo? Você vai clicar aqui e vai poder ver informações de várias coisas aqui. E aqui é para você sair para a aba de personagens. Então essas foram as informações aqui da aba de opções, certo? Eu só vou falar somente assim por alto, porque se eu for falar detalhadamente de cada um, vai ficar muito longo o vídeo, certo? Se você quiser que eu fale sobre alguma coisa específica e faça algum vídeo sobre algo específico, é só deixar aí nos comentários, tá ok? Vamos agora aqui no ícone de chat, certo?
Aí aqui nós temos os macros ou mensagens prontas. E você pode configurar ou remover essas mensagens prontas, certo? Você pode editar também. Aqui são as figurinhas ou os emojis. Aqui é a lista de bloqueados, certo? Onde você pode adicionar, remover ou editar os bloqueios das pessoas que você bloquear. Aqui é para você mandar a localização, certo? Aqui você pode adicionar novas abas, você pode ter até 3 abas diferentes aqui. E aqui você pode configurar as abas, certo? Aqui você configura a aba do jeito que você quiser. O que vai exibir nela e o nome da aba também você configura aqui. Então é isso, espero que esse vídeo tenha ajudado você a iniciar bem aí no jogo, certo? Já sabendo pelo menos o básico. Se caso tiver alguma dúvida ou quiser algum vídeo específico, deixa aí nos comentários, beleza? Eu vou deixar na descrição os links necessários aí, se caso você quiser instalar também e testar o jogo. E também o link do pré-registro, certo? Para você ganhar as recompensas aí do pré-registro do jogo. Se você gostou, deixa seu like aí. Se inscreva no canal, caso não seja inscrito, certo? E compartilhe com seus amigos. Vamos embora, tamo junto, valeu!